Imparável 7.0, Força Sem Fim, Poder Sem Limites. Um livro que foi escrito não apenas com foco nas técnicas e habilidades do empreendedorismo, mas a gente aprofundou demais aqui com algumas sabedorias milenares, com alguns desenvolvimentos na área pessoal que interfere e te direciona intensamente aos resultados aí no seu negócio. Nós trabalhamos esse livro praticamente as 7 estratégias P7G, que nós vamos conversar já já. Capelania empresarial, mindset, poder e muita tendência relacionada ao que vem a seguir, relacionadas ao futuro. Bom, por ser a aula 1 desse projeto tão fantástico, desse projeto tão extraordinário, né? Aula 1 desse projeto, eu tenho que falar um pouquinho do porquê estou fazendo isso e para quem é tudo isso que eu estou fazendo. Eu trago aqui um pouquinho da minha biografia na primeira aula de cada curso, né, para que aqueles que de repente forem fazer só esse curso tenham aí uma noção de onde está vindo tudo isso que eu estou te entregando, né? Bom, eu sou advogado, contabilista nós vamos, né, desde 1996, advogado desde 2009. Então a gente vive o mundo das empresas, as dores dos empresários, as suas necessidades, as suas dificuldades diariamente. E hoje, estando aí, também você vai ver que eu tive uma participação na política, né, com 2 mandatos como vereador, hoje já há 2 anos e meio como secretário de Desenvolvimento Econômico, né, nessa data que eu estou gravando. A gente tem assim analisado dores do pequeno, do médio e do grande empresário, e essa convivência, essas oportunidades que eu tenho tido, tem sido fantástico para que a gente possa aprender com eles, para que a gente possa entender as suas dores e também como eles saíram das dificuldades, né? Nós temos aí tido algumas experiências extraordinárias que eu também compartilho com você em todo esse curso chamado Acelerup, sendo que hoje aqui é o Empreendedor Imparável 7.0. Então eu trago toda essa vivência do mundo do empreendedorismo e lembrando que eu também tenho muitas formações em gestão, formações em desenvolvimento pessoal, análise comportamental e também sou empresário, né? Eu tenho aí as minhas empresas desde, né, praticamente iniciei ali com 19 anos, acho que lá no curso do Start contei um pouquinho da minha história inicial e foi ali que tudo nasceu, né? Bem novo, muitos erros, muitas dificuldades que me transformou, né, num empreendedor hoje com vários negócios. E a principal pergunta que as pessoas quando me encontram fazem é: como é que você consegue gerenciar tudo, fazer tudo o que você faz, né? Todas essas atividades que você faz? E eu falo simplesmente para eles o quê? A questão é gestão. Eu aprendi esse programa, né, do P7G que a gente chama. Eu aprendi as 7 gestões principais que a gente tem que dominar. Não podemos ser dominados pelas circunstâncias relacionadas àquilo que você tem que gerir. Ao contrário, você tem que dar direção a tudo isso. Então, eu trouxe para a minha vida e aplico. Então, tudo que você está vendo aqui são aplicações práticas, tá? Então, por isso que eu digo que meus livros são extremamente práticos. E você pode, então, mergulhar nesses conhecimentos e você vai ver que são linguagens simples que você vai aplicar no dia a dia aí da sua empresa, do seu negócio. Então, eu tenho também aí hoje nós temos selo, né, da Interchap Global como capelão empresarial, referência no Brasil. E treinamento a gente tem feito aí profissionalmente, vamos colocar assim, né, de modo bem eficaz desde 2004. A gente já fez treinamentos, desenvolvimento e também formações no Brasil e fora. Então eu estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho aqui com você. Hoje a gente tem o Hub, né, o Upset Hub, que tem lá o escritório de contabilidade, co-work, tem a academia de treinamento, tem ali a loja da minha esposa, tem o estúdio do meu filho e a gente tem esse hub de negócios, então, que ajuda aí os empreendedores em geral. Vamos lá, então. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o conteúdo do curso, mas já é a primeira aula, por quê? Nós vamos dar uma visão geral para você por onde que nós vamos navegar. E eu tenho certeza que essa primeira aula vai ser muito eficaz para você já enxergar muita coisa que está acontecendo no seu dia a dia.
E quando eu falo enxergar, eu não estou falando de você apenas, pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou falando para você pegar papel, caneta, aplicar aí em você as perguntas que eu vou estar desenvolvendo, os temas que nós vamos trabalhar, porque tudo isso é importantíssimo. E durante o curso, nós vamos abranger cada um dos aspectos que nós vamos fazer uma geral hoje aqui. E eu tenho certeza que vai ser importante. E você tem que entender que esse curso, Empreendedor Imparável 7.0, ele trata do negócio e das pessoas envolvidas no negócio. Então, ele tem um foco na organização, numa cultura organizacional geral, na pessoa do gestor, nas pessoas que estão à sua volta e na aplicação das ideias, na aplicação prática do que você é e do que você tem no mundo dos negócios, na prática do seu negócio. Então preste bem atenção que nós não estamos aqui trazendo apenas teorias para você. E também nós não estamos aqui jogando assuntos isolados, nós estamos fazendo com que você tenha uma visão geral e automaticamente você seja provocado a mergulhar profundamente em cada tema que nós vamos trabalhar. Alguns anos atrás, fundamentado aí nessa vivência que a gente teve com empreendedores, nós começamos a diagnosticar que as suas dores, as suas dificuldades estavam relacionadas à 7 gestão, ou a 7 gestões. E está aqui, aí eu montei essa roda, eu montei essa ferramenta que você pode pôr o QR Code aí, a câmera nesse QR Code e baixar gratuitamente por enquanto essa ferramenta, estou deixando gratuita ainda. Ou você pode entrar no link que está aí abaixo, Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, que essa aqui primeira aula é uma aula que a gente tem compartilhado gratuitamente também. Você pode entrar lá no www.p7g.com.br/estratégia-P7G e você vai baixar gratuitamente essa ferramenta e você vai aplicar. Você vai aplicar. E ali são 10 perguntas relacionadas a cada tema e você vai dar uma nota, 1 ou uma nota baixa, se for o caso de você não estar executando aquela tarefa, ou se você estiver muito bem executando, nota 10, mais ou menos nota 5, E assim você vai colocando as suas notas. Mas o que é importante a gente trazer esse diagnóstico? Porque diagnóstico vai mostrar para nós os sintomas, vai mostrar para nós as causas desse problema. Quando você tem um problema, uma dor no seu corpo, você não está muito bem, você faz o quê? Você pega, vai até o médico e fala, médico, eu estou com dor. Legal. Primeira coisa que o médico vai falar para você, ele vai falar o quê? Vai fazer um exame. Estou com dor no pé, vai fazer um raio-x. Estou com dor na barriga, vai fazer um ultrassom, não é assim? Então ele te dá um exame para que quando você voltar, ele tenha exatamente condições de diagnosticar qual é o teu problema. Essa ferramenta é mais ou menos isso. Você senta com as dores que você tem aí, as dores como empresários e as dores como empresa, e você vai respondendo esse questionário, que ao final vai gerar um diagnóstico para a gente poder avaliar quais são os caminhos, para que você aí resolva os problemas imediatos, para que você resolva os problemas urgentes e depois para que você alcance resultados mais rápidos, resolvendo outros problemas, de repente, aí de uma dessas gestões que a gente vai conversar. E quais são aqui, então, as principais que a gente tem visto os empresários sofrer e que são importantes a gente falar aqui? Nós não vamos mergulhar intensamente nelas, vai ser durante as aulas que nós vamos estar mergulhando, mas a principal dela, eu gosto sempre de começar com a gestão de propósito, porque uma pessoa vai empreender por um motivo, A gestão de propósito, ela vai responder o porquê você está empreendendo. E ali temos muitos porquês, para empreender. Eu fui empreender, a mais comum talvez que a gente escuta, fiquei desempregado, comecei a fazer um bico e vou empreender. Então esse é um motivo pelos quais as pessoas vão empreender. Outras pessoas estão lá empregadas
às vezes até muito bem, que foi o meu caso, trabalhando, um salário razoável, com todos os benefícios, mas de repente eu falei assim, aqui não é meu lugar, eu preciso fazer um negócio meu, um negócio próprio. Então, eu saí do CLT e falei, eu vou empreender. Então, eu tinha esse foco, né? Tinha esse propósito no meu coração. Uma pessoa pode empreender porque herdou, de repente, herdou do pai, herdou do avô, herdou de um parente, uma empresa, e agora ele se vê ali na necessidade de se transformar no empreendedor. Ou seja, por muitos motivos uma pessoa pode empreender. Mas na gestão do propósito, a gente busca esse porquê de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, de uma forma mais, posso dizer, celestial. E um dos diferenciais desse curso, Empreendedor Imparável, é trazer que nós detemos dentro de nós não apenas uma força motivacional, mas nós temos fé dentro da gente. E emoção é uma coisa, fé é completamente diferente. E quando eu falo, né, da capelania empresarial, quando eu venho falar do empreendedor imparável, eu não venho falar simplesmente de ferramentas humanas que qualquer um pode aplicar. Eu venho falar de dom, eu venho falar de um propósito maior para você estar fazendo algo que transcende, está além de você. Então, o bacana deste curso é a gente aprofundar nesse viés. Nós vamos falar muito sobre outras gestões aqui. Nós vamos falar sobre princípios e ferramentas de gestão. Vamos, o livro está recheado. Depois a gente vai dar uma lida no sumário aqui. Mas quando eu venho aqui falar para você sobre o propósito, eu tenho que buscar isso no divino. E para nós, o que faz sentido? Para mim, o que faz sentido? O que eu tenho utilizado ao longo dessa jornada de quase 30 anos aí de empreendedorismo? É que a Bíblia Sagrada, ela tem fundamentos, né, chamada a Palavra de Deus, ela tem fundamentos, princípios que são norteadores de todas as áreas da nossa vida, inclusive do empreendedorismo. E você vai achar muita coisa na Bíblia, muita coisa, muita coisa. Não é à toa que ali estão as pessoas mais ricas da história, estão os milagres mais extraordinários, as mudanças do mundo, né? As mudanças, o antes e o depois, está ali na Bíblia. E ali a gente pode encontrar então essas ferramentas, esse arsenal, esse conteúdo tão incrível que pode te ajudar a se transformar num empreendedor imparável. E eu começo tudo aqui na gestão do propósito, encontrando o seu porquê. Tem um texto que eu gosto demais na Bíblia, aqui para a gente ir conversando. Depois lá os versículos estão todos numerados, tem centenas de versículos nesse livro. É um livro de 360 páginas, pessoal. Né? Então é um livro com muito conteúdo, bem legal para você mesmo desfrutar. Mas tem uma passagem que eu gosto demais, uma passagem muito conhecida, que foi aquela passagem do início do ministério de Jesus. Ali foi um momento na história do ministério de Jesus que a gente viu uma relação entre empresa e o evangelho. Porque Jesus, quando chega ali na praia e encontra ali os pescadores, ou seja, a empresa de pesca, principalmente de Pedro e seus irmãos, num dia ruim, num dia que eles não tinham pego nada, estavam frustrados, apagados, a primeira coisa que Jesus faz é: deixa eu entrar na sua empresa, deixa eu entrar no seu barco e deixa eu usar para um propósito divino primeiro. Se aquele barco tivesse cheio de peixe, olha que coisa maluca, né? Pode ser que estava todo mundo ali comprando peixe e tal, e não seria útil naquele momento para a obra, para aquele ministério. Talvez Jesus não usaria aquela empresa naquele momento, mas as portas fechadas, né? Aquele momento de escassez, aquele momento de necessidade, serviu a um propósito. Então, aqui eu tiro uma grande lição de que quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis, fica tranquilo. Você é um empreendedor imparável. Vai buscar ali alguns movimentos diferentes no divino, na fé. Aqui que está o insight, né? Vai buscar alguma coisa diferente ali na oração, vai buscar alguma coisa diferente na palavra, porque certamente um
toque dos céus ou uma palavra divina revelada vai mudar a sua história. E foi assim que aconteceu ali com Pedro. Jesus subiu naquele barco, usou para um propósito de falar a respeito do reino de Deus, de falar ali o seu recado. Mas quando ele terminou e ele utilizou aquele negócio, ele não sai e deixa sem que aquele negócio prospere. E aqui que está o bacana, quando Jesus entra e ele dá a oportunidade para ele fazer a obra, a hora que ele sai, ele é abençoador. Ele é abençoador. E ele vira para Pedro então e fala assim, ele podia ter ido embora. Pedro tinha deixado, Pedro não tinha alugado, Pedro não tinha, né? Pedro tinha autorizado ele entrar ali de forma livre, sem nenhum preço. Mas quando Jesus desce daquele barco, ele vira para Pedro e fala assim, é hora de retomar o seu negócio. Volte às águas agora, e aí vem a receita dos céus, né? A receita que nós não temos a pronta entrega porque é coisa que a gente não entende. Vai para onde as águas são mais profundas. Talvez a experiência de Pedro era pescar nas águas rasas, era pescar em determinado lugar, mas Jesus orientou especificamente numa receita, numa direção, num princípio, num propósito, em que só poderia vir dele, não poderia vir de outro lugar, porque as experiências já tinham sido tentadas, né? E não funcionou. E quando Jesus coloca então para Pedro, vai para onde as águas mais profundas, Pedro no primeiro momento fala assim, não, peraí, vamos ser racional aqui, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas daí ele tem um insight, opa, empreendedor imparável, insight dos céus, conhecimento inédito, palavra revelada, obediência. Por causa, né, Pedro diz, porque é o Senhor que disse, então eu vou. E é interessante que ele não foi sozinho, ele pegou toda a equipe, todo o time. Né? Um montão de gente foi junto, né? Eu acho que ali as pessoas entenderam que havia um plano agora diferente para aquele negócio. Para eles voltarem num horário que não era o horário de trabalho, depois de ter experimentado a frustração, mas apenas fundamentado na fé de uma palavra, porque eles também não tinham visto Jesus falar com o outro relacionado à pesca. Foi específico, uma palavra rema, específico para aquele grupo. E foi ali então que eles, cumprindo com aquela orientação, as redes encheram de peixes. As redes transbordaram de peixe, abençoou, foi uma bênção assim extraordinária, em uma única passada, foi rápido, foi pronto, não foi uma jornada de 40 anos, foi rápido ali, ó, eficaz, que então cumpriu com aquele milagre ou aquela situação em que resultou em prosperidade para aquela empresa e eles voltam então com as redes cheias, para entender que, né, e ali a partir dali Jesus até usa uma metáfora com ele, dizendo assim, agora eu vou te fazer de vocês, né, pescadores de homens, mas o seu negócio ali agora está próspero, a sua família está alimentada, né? Ele pode até fazer outras coisas agora, porque o negócio está ali, já entenderam onde estão as águas profundas, como que se faz, certamente ele deixa ali os empregados para que pudesse sustentar a sua casa, a sua empresa gira sozinha a partir dali, porque venda, olha só, venda resolve tudo, e eu falo disso aqui, né, no Venda 7.0, venda resolve tudo, está vendendo, está produzindo, está tudo bem, não precisa nem ir lá, né? Mas enfim, olha que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Então, a gestão do propósito, e ali a gente mergulha no curso sobre esse porquê de forma muito mais profunda, a gente vai entender os movimentos de Deus. E aí eu entro também, quando eu falo da gestão de propósito, no mindset de poder. Nós precisamos entender, porque a hora que eu chego aqui na gestão principalmente na gestão de vida, eu vou falar da gestão de saúde física, eu vou falar da gestão de saúde emocional. E quando eu olho para o mindset de poder, é essa possibilidade do seu corpo estar bem, você ter um estilo de vida que cuida do seu físico, ter um estilo de vida que você cuida da sua mente e das suas emoções. Porque você estando bem, as suas emoções estando bem, você está pronto então para cumprir o seu propósito, para trazer agora
você tem força, ânimo, poder para realizar coisas incríveis, coisas inacreditáveis. E nós precisamos entender que dentro da gestão de vida, esse equilíbrio é o fundamental. Tem um texto também que a gente usa muito, que está lá em 2 Timóteo, que diz assim, que Deus não nos deu o espírito de covardia. E esse espírito escrito com E, né? Não deu ânimo de covardia, não deu sentimento de covardia. E aí está incluído o quê? O medo, a miséria, a passividade, a angústia. Deus não nos deu isso, Ele deu ali, o texto diz, espírito de poder, espírito de amor, né? E espírito de equilíbrio. Quando eu olho para isso, né? Quando eu olho para essa oportunidade, essa possibilidade de ter uma gestão de vida então completa, colocando equilíbrio, colocando amor, colocando poder, eu entendo que há uma força dentro de nós muito grande, essa identidade de filho, né? Essa identidade de ter sido escolhido por Deus, o Deus que entregou seu próprio filho por nós, né? Que nos chamou, que perdoou os nossos pecados, que nos entregou essas maravilhas chamado dádiva, milagres, possibilidades. Ele vai fazer também infinitamente mais do que possamos pensar e imaginar. Então existe um poder dentro de nós que a gente tem que usar. E tem que usar onde? Usar na família, usar no dia a dia, usar na nossa vida como um todo e usar na nossa empresa, usar no nosso negócio. Tem muitas pessoas desperdiçando a espiritualidade em religiosidade, ao invés de pegar a espiritualidade e usar no seu dia a dia. Usar na prática, isso eu chamo de mindset de poder. Depois a gente talvez fale mais um pouquinho sobre isso. Tá certo? Mas a gestão de vida, a gente vai ter que entender esse equilíbrio que a gente precisa ter. Gestão estratégica, porque tudo precisa de um plano, tudo precisa de uma estratégia, com estado atual, objetivo, passo a passo para alcançar. E muitos negócios estão sendo atropelados, é um barco sem vela à deriva, né? Vai para onde o mar estiver chacoalhando. Não, empresa é estratégia. Estratégia é tudo na nossa vida. Olha os GPS aí, como que facilitou a vida de nós motoristas. A gente sai, já não erra mais, já vai no caminho mais curto. Se tiver alguma interdição no meio do caminho, o GPS já avisa, você já pega um desvio. Então a gente percebe que a vida a tecnologia tem sido desenvolvida de forma a dar mais velocidade, mais tranquilidade para o ser humano. E a gente precisa buscar as estratégias necessárias a acelerar esses processos nas nossas vidas. E principalmente acelerar o processo da sua empresa. Então planejamento é tudo no negócio. Depois da gestão da estratégia, a gente vai ter que entender a gestão administrativa, porque é um equilíbrio de muitas coisas. É aqui, ó, como um malabarista com várias bolas. Ó, agora é tributação. Opa, é trabalhista. Opa, agora é o quê? Gestão de dinheiro. Agora é pessoa. Agora é problema. Agora é cliente. Agora é a minha vida. Agora é minha família. Opa, agora é o lazer. Agora é o descanso. Agora é um problema que apareceu. Então a gente fica nessa loucura, mas nós temos que entender que nós temos que ter a habilidade de administrar, habilidade de desenvolver. A Bíblia traz um texto também que eu gosto demais. Qual é o homem que vai construir uma casa, né, que não senta antes para ver se ele tem condições de ir até o final e terminar, para que de repente não passe vergonha? Não é assim? Então, o que acontece? A administração é tudo: burocracia, questões tributárias, contabilidade, prevenções jurídicas. Os empresários esquecem demais do advogado na hora que está abrindo um negócio, na hora que está fechando um contrato, na hora que está, de repente, pegando um fornecedor específico. Esquece da tributação, esquece da contabilidade, esquece da prevenção jurídica. E já o seu negócio está em risco, já você se esforçou, colocou todo o seu dinheiro e de repente você está a ponto de perder tudo. E essa é uma realidade muito comum, pessoal. É muito comum isso acontecer. Pasmem, mas toda hora a gente está vendo aí situações difíceis. Então isso é gestão administrativa. Gestão financeira. A gestão financeira é o primordial.
tudo gira em torno do dinheiro dentro do negócio. Você não trabalha, nós não estamos aqui hoje falando sobre filantropia, nem falando sobre o terceiro setor, ainda que lá necessita do dinheiro para poder fazer as obras sociais. Tudo gira em torno, então, de bens, recursos e dinheiro. Agora, decisões do empreendedor não podem ser com base emocional, decisão financeira com base em números, um controle mínimo de caixa, saber a diferença entre custos, né, entre lucro e faturamento, saber calcular custos de um negócio. Então, tudo isso a gestão financeira vai nos ensinar e em outra aula a gente vai tratar disso. Pessoas estão em todo lugar. Você tem pessoas como cliente, você tem pessoas como sócio, você tem pessoas como funcionário, você tem pessoas como fornecedor, você tem pessoas que de alguma forma vão intervir na sua vida de uma maneira geral. Até a política intervém no seu negócio, mas você pode com o seu negócio interferir na política, você não sabe disso, pode ser que a gente faça uma aula sobre isso. Enfim, as pessoas estão à sua volta. A questão do cliente, quanto mais cliente você conquistar, quanto mais você mostrar para o seu cliente que você tem o serviço e produto ideal para que ele compre, melhor vai ser o seu faturamento. Quanto mais você conseguir desenvolver a liderança, a empatia, né, a comunicação no seu negócio, com seus funcionários, mais vão produzir. Enfim, importantíssimo você focar na gestão de pessoas. A gestão do tempo. Todos temos 24 horas, certo? Por que tem algumas pessoas que fazem mais nas 24 horas do que outras? Essa é a grande pergunta. Né? Como que você faz tudo isso? Gestão do tempo. Agenda só por si mesmo é o suficiente? Não. Você tem que aprender o que é circunstancial, o que é importante, o que é urgente, saber organizar. Existem técnicas para isso. Você pode usar tecnologia para te ajudar. Você pode antecipar situações. Enfim, uma aula específica para a gente conversar sobre gestão de tempo. Enfim, essa é a roda, né? Das 7 gestões aí que a gente entende que são as principais e certamente nós vamos ter uma aula de cada uma delas com ferramentas práticas. No livro, cada gestão está num capítulo específico, né? Além de ter outros capítulos sobre tendência, sobre mindset de poder e outras coisas. São vários capítulos aí, depois eu te falo quantos são no total. Mas cada capítulo fala sobre uma gestão com ferramentas práticas para você aplicar. Então não deixe de assistir os próximos vídeos e não deixe de ler o livro, tá? Aqui as aulas são complementos, o livro lá está completinho, você consegue mergulhar, mas vem para a aula já estudado, de preferência para a gente trazer novos insights aqui. Ok? Vamos lá então, ó. Passando aqui para o próximo slide. Eu falei um pouquinho lá sobre mindset de poder já, sobre capelania empresarial, e já adiantei praticamente esse slide falando ali sobre, né, Pedro recebendo Jesus na sua empresa, né, no seu barco ali, as transformações que isso acontece. Mas na verdade, eu citei tá? Se você pegar o livro, eu tenho aqui centenas de versículos, certamente, que vão nortear alguma área do seu negócio, né? São versículos que a gente pegou específicos sobre determinadas áreas, determinados movimentos, e ali a gente vai trabalhar, a hora que a gente falar no capítulo a respeito de mindset poder, que é a capelania empresarial, uma forma da gente ajudar espiritualmente o empreendedor a desenvolver o seu negócio. A gente vai tratar de cada versículo com detalhe. E tem alguns que vão falar assim de forma tremenda, né? De forma muito especial, como nós já falamos no primeiro slide lá, quando falamos a respeito de gestão de propósito, né? Se você, né, quiser, volte para essa aula de novo, pega lá os detalhes depois específicos que a gente já passou sobre isso. E além disso, o mindset de poder, como eu disse, não é só a questão espiritual, é a questão emocional. 80% do seu resultado é emocional. 80% das demissões nas empresas é de caráter comportamental, ligado aí às relações humanas. Então são números que mostram para a gente a necessidade da gente ter uma mente cada vez mais organizada, uma mente cada vez mais limpa, uma mente cada vez mais treinada, uma mente cada vez mais desenvolvida para que você possa ter mais resultados maiores.
Agora, esse mindset de poder, ele tem a capacidade de fazer o quê? De transformar a nossa vida e de transformar as vidas perto de nós. Quando você muda a sua mentalidade, você começa a experimentar mudanças ao redor. Pode perceber dentro de casa, quando o pai ou a mãe tem uma mudança no seu estilo de vida, seja para ruim, seja para melhor, toda a família sente, toda a família é transformada. Dentro do negócio empresarial é a mesma coisa. Quando um empresário ele tem a sua vida transformada, ele transforma a sua vida, ele transforma a vida dos seus colaboradores, ele transforma a vida dos seus clientes, ele transforma a vida das pessoas à sua volta. E essas transformações traz ali resultados exponenciais. Ele traz sentimentos cada vez melhores de se viver, a ponto de você chegar a um determinado momento, você fazendo, amando o que você está fazendo, né, empreendendo dentro do seu propósito, bem espiritualmente, bem emocionalmente, você vai estar trabalhando com resultados incríveis e como se não estivesse trabalhando, né? É aquele tipo de trabalho que você faz, mas que não parece que é trabalho, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Confesso para você que eu amo tanto fazer isso que para mim estar aqui fazendo essa aula com você não é trabalho para mim, é uma delícia, né? Eu amo fazer isso e ainda fazendo isso, você tendo retorno é extraordinário ainda mais, sim ou não? Mas vamos lá, então aqui, depois nós vamos ter um capítulo específico, eu queria só dar essa introdução para que você entenda aí para onde nós vamos nesse curso tão fantástico, tão extraordinário, que é o Empreendedor Imparável 7.0. E aqui eu trago para você a questão das tendências. Tendências é responder a pergunta do que vem a seguir. Pessoal, se você voltar no tempo, se a gente voltar ali, dezembro de 2019, você esperava que março de 2020 havia um fecha tudo, um para todos os negócios, né? Ninguém mais trabalha? Esperavam a Covid naquela avalanche que foi, daquela forma como que foi? Não esperávamos. Não sei se tem alguém aqui que esperava. Mas, ao mesmo tempo, outras pandemias já existiram. Movimentos de crises na Terra já existiu. A gente estava vindo da crise de 2014, depois teve crise em 2018, né, uma crise grande em 2018, ou seja, de tempos em tempos a gente tem sinais de crises. Depois o ser humano ele vai se adaptando, vai se reconstruindo, toma algumas atitudes mais, né, de conservadoras e vai corrigindo as rotas, beleza. Mas o que a gente tem que entender? Que já vem outras pancadas. Acabou ali a Covid, já veio a guerra da Rússia aí com a Ucrânia, isso já envolveu todos em também uma nova onda de crise, e aí depois a possibilidade de vir outra onda da Covid, ou seja, certamente virão outras crises. Existe uma tendência de crises aí pela frente, mas a grande questão é o quanto você está se preparando para ela. O quanto você pode dizer assim, ó, pode vir que estou pronto. Para isso você necessita de estratégia, para isso você necessita de capacidades específicas, competências específicas. Você precisa aplicar algumas coisas para que você tenha essa não estabilidade. Estabilidade não existe, mas para que você possa ter a capacidade de suportar. Podemos dizer que estabilidade não existe, ok? Podemos dizer que estabilidade não existe, mas resiliência você é obrigado a ter. O que é resiliência? A capacidade de se reerguer rapidamente, a capacidade de voltar ao estado original urgentemente. E isso você pode. Isso é uma coisa que você pode, deve ter. E com isso você vai fazer o quê? Você vai ter a capacidade de enfrentar as crises. Eu tenho até um e-book aí que você pode baixar depois, procura lá no site, chamado Crise Zero. Nele eu trago muitos exemplos de empresas que surgiram, empresas grandes que surgiram no auge da crise. Enfim, o que vem a seguir? Você está preparado? Tendência, precisamos ficar atento. Sustentabilidade, pessoal, é a palavra do momento.
é o que o mundo vai começar a viver daqui para frente. Querendo ou não, sustentabilidade tem que de alguma forma estar no seu negócio. Isso pode gerar economia, isso pode... Aí você pensa se a sustentabilidade é para salvar o mundo, salvar as tartarugas. Não. Sustentabilidade é para você ter mais economia, é para você diminuir aí o impacto com o meio ambiente, para que você não tenha, né, alguns problemas, mas também hoje é uma moeda. Existem selos que te credenciam para ter uma qualidade melhor no seu produto, selos que te credenciam para que você possa entrar em empresas e ter negócios melhores e maiores. Vai chegar algum momento que algumas empresas grandes só vão trabalhar com quem tiver selo ESG. Né? O ESG lá, ou AESG no Brasil, né? A questão ambiental, social e governança. Então, nós tratamos isso no livro, vamos tratar isso também no curso. Certamente vamos ter um vídeo sobre essa questão da sustentabilidade e falar dos selos, como tirar os selos, como validar o seu negócio, verificar se o seu negócio está no caminho da sustentabilidade. Então, é muito bacana isso também. Já na questão da inovação contínua, nós teremos uma aceleração aí nos próximos 3 anos equivalente aos últimos 300. 3 anos, 300. E a hora que eu olho para isso, eu percebo o quanto de impacto a inovação vai ter no cotidiano das empresas. A inovação, ela é investimento, mas também ela é ideias que vão surgindo. E o bacana da inovação é que ela não tem limite. Quando a gente fala de mindset de poder, quando a gente fala de conhecimentos inéditos, essa habilidade da gente se conectar com os céus para a gente poder gerar na Terra algo novo, certamente ele vai dar as ideias, ele vai dar para nós as possibilidades e oportunidades. Eu estou falando que a inovação é para todos. Podemos ter a inovação tecnológica, sim, mas podemos também ter a inovação do ser humano e tantas outras inovações que estão chegando aí. Então, tendências, estou falando aqui sobre tendências para o futuro. Então, eu estou abrindo essa aula 1 do Empreendedor Imparável dizendo, olha, atento à inovação, vamos conversar muito sobre inovação. Nós temos aí o curso do Guia Prático de Implantação de Startups, onde a gente mergulha muito profundo nessa questão, né, das disrupções aí e também do fortalecimento das startups, que está muito ligado a essa inovação, mas a inovação está em qualquer empresa. Ela deve estar em qualquer empresa. E falando em inovação, tendência inteligência artificial já está aí. Temos inúmeras ferramentas hoje que já te auxiliam a acelerar resultado, a melhorar a gestão, a organizar e diminuir custos do seu negócio, a te ajudar de alguma forma. E aí eu pergunto, quais são as inteligências artificiais já disponíveis para o seu negócio? Você já foi pesquisar? Então, nós vamos conversar mais sobre inteligência artificial? Vamos! Mas nada melhor que você mergulhar e orçamento, conversa, você não paga, pessoal. Isso que é bacana, vai atrás, esses movimentos. E eu coloco aqui também como, para o futuro, tendências, né, para a gente estudar. A questão da inteligência das vendas, falo muito isso no curso de vendas, mas aqui a gente trata também um pouco sobre essa necessidade de você aprender a vender e as ferramentas de vendas que estão chegando hoje. Você tem os marketplaces, você tem aí as próprias redes sociais, os algoritmos de venda, CRMs e tantas outras questões. Está em escasso e já começa a ser mais caro aquele vendedor de porta a porta, aquele vendedor de fala, aquele vendedor de habilidade, já está em falta no mercado. Então, nós vamos ter que entender que essa inteligência de venda vai cada vez mais migrar para outras plataformas, para outras formas. Tendência, fique atento em como vender o seu produto de forma diferente. Ok? Então, assim, pessoal, a gente fecha essa aula de hoje, essa primeira aula nossa desse livro maravilhoso, extraordinário, né, que é o livro Empreendedor Imparável 7.0. Eu quero agradecer cada um de vocês que esteve aqui comigo. Tem outros cursos aqui para você fazer, outros projetos para você fazer. E é muito bom estar aqui, ter estado com você nessa primeira aula. E até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer.